Entrando um pouco para a história, eu sempre gosto de trazer a história, porque quando a gente entende a história, a gente passa a interpretar o que a gente vive hoje. E a monarquia era o poder absoluto do rei, ou seja, o rei governava através de um poder que era dado a ele, autonomia, para ele exercer o que ele bem queria, né? E quando nós olhamos para Jesus, nós temos um reinado que não é daqui. E ele falava para os seus discípulos que os seus discípulos precisavam todos os dias buscar um propósito, né? E quando nós olhamos para o propósito, nós enxergamos o reino de Deus em ação. Porque esse reino, ele não é um reino parado, ele não é um reino morto, mas ele é um reino avivado. E nós, a igreja de Deus, não precisamos nos acomodar com a situação que está no mundo, porque muitos reinos se passaram, assim como eu estava falando aqui para vocês. Não é garantir um rei, quando ele recebe uma posição, geralmente ele é herdeiro de um trono, de um pai, de um tio, de um familiar. Mas quem é que vai garantir que esse rei vai estar vivo para exercer aquele comando? E através desta noite, o Senhor vem falar com cada um de nós que nada é garantido, mas só uma coisa é garantida, que a nossa vida é eterna. Todos os dias. Que você possa refletir mais nesse capítulo 27 de Provérbios, porque é uma palavra bem simples, mas antes desse versículo, ele vem falar sobre o processo do plantio. E eu sempre gosto de falar, de ilustrar sobre o processo do plantio, sobre o processo da colheita, porque nós escolhemos aquilo que nós vamos plantar, mas nós somos obrigados a lidar com a colheita. E a colheita, quando ela chega, ela não chega de maneira injusta, porque nós temos um Deus que, quando nós plantamos batata, nós vamos colher a batata que nós plantamos. E eu sempre costumo dizer que uma vida de propósito não é uma vida que eu quero fazer, mas é uma vida que eu tenho que obedecer, né? Então Jesus, ele poderia muito bem ter chegado com uma veste muito bonita, ele poderia ter chegado com muito ouro, mas ele chegou de uma forma bem simples. E quando nós olhamos, e eu vou falar de governo que é algo tão impactante, quando nós olhamos para reinos, nós nos deparamos com um derramamento de sangue. E nós seguimos a um Deus que ele não veio alcançar. Nós temos um império, o império por muitas vezes traz a ideia de expansão. E essa ideia de expansão é uma ideia que vai derramar sangue. É uma ideia que vai ter domínio, que vai ter hegemonia, porque hegemonia significa dizer que vai ter domínio, mas domínio à custa de sangues de outras pessoas. E hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas querem se promover, em que pessoas querem influenciar outras e que impérios têm sido estabelecidos na religião, na política, na própria igreja. E o Senhor quer nos levar para quebrar um entendimento errado que tem sido construído por um sistema que, infelizmente, tem sido governado pelo inimigo. E quando nós, a igreja de Deus, quando nós temos a palavra de Deus, porque esse império, esse reino, ele é estabelecido por Jesus. E nós temos uma palavra. Assim como o nosso país tem uma Constituição, assim como muitos países têm direitos e deveres, nós precisamos ler essa palavra e entender todos os direitos que nós temos. Porque quando nós não nos aprofundamos na palavra de Deus, nós seremos só mais um. E Deus, ele não te chamou, ele não te colocou nesta terra para ser mais um. Deus, ele traz essa ideia de governo. Aleluia! O governo, ele não é um lugar, o governo não é uma placa, o governo, ele não é uma cor, ele não é uma posição, ele não é uma carreira. O reino de Deus, ele se move dentro de nós. E quando eu falei com vocês, na Mandeca Machoga, eu era algo tão forte, tão real. Na Mandeca Ionana Machoga, eu era casa. Porque a visão que Deus me dá nesta noite, a Mandeca Machoga, eu era é uma visão de um pincel. A Mandeca Ionana Machoga, eu era casa. E agora eu tenho muitas crianças. Essa igreja é uma igreja de crianças, é uma igreja de jovens, que pode mudar o destino de uma geração. Nós podemos mudar o destino da nossa cidade. Nós podemos mudar o destino da política. Nós podemos mudar o destino da comunidade. Nós podemos
temos como chamado, como um decreto que vem de Deus. Não é um decreto humano, não é um decreto físico, não é um decreto estabelecido pelo governo da terra, pelo presidente da terra, não sei qual decreto tem sido estabelecido. Mas uma coisa eu quero te dizer, que quando nós nos movemos mediante ao reino de Deus, o governo de Deus, os anseios de Deus, aleluia, Deus. O Senhor vem quebrar estruturas, e quando eu falo de estruturas, eu começo a enxergar estruturas espirituais que precisam ser quebradas, porque nós temos um Deus que entregou o seu único filho por amor a nós. Nós temos um Deus que veio cumprir o seu reino na terra através do seu filho. E ele não derramou o sangue de anjos, mas ele derramou o sangue do próprio filho. E assim como já foi falado nesta noite, de maneira muito profunda, foi pago um alto preço por amor a você. E quando nós começamos a imaginar, nós sentimos a glória de Deus, mas nós não somos simplesmente o coração enganoso e desesperadamente correndo, quem será? Eu, Senhor, esquadrinho o meio de coração para dar a cada um segundo fruto das suas ações. E nos últimos dias, nas últimas horas, o Senhor tem que levar aonde eu passo a falar de atitudes, a falar realmente de ações, a falar realmente de passos, porque nós não podemos simplesmente viver de uma forma em que nós ficamos paralisados. E nós estamos em uma era, nós estamos em um governo, nós estamos em uma época em que nós precisamos nos movimentar, em que nós precisamos olhar para que o tempo com Deus, para que a nossa vida de fé, para que a nossa vida fervorosa, ela não seja contaminada, ela não seja destruída, ela não seja exterminada, e para que isso venha acontecer, nós precisamos conservar a pureza, a busca, a entrega, a submissão e a obediência. Quando eu falava que Jesus entrou montado naquele animal, ele estava ali trazendo para cada um de nós um governo que é pacífico, um governo que é humano, um governo que é perfeito, mas acima de tudo, um governo que é submisso com a palavra de Deus. Deus pode te dizer nesta noite, que se tão somente você obedecer a palavra de Deus, o Senhor vai te entregar as nações por herança. Deus pode dizer, se tão somente você buscar o Senhor e pagar um preço para adquirir o entendimento de Deus, não há nada de paralisar, não há nada de ninguém não tem altos, não tem pelejas, não tem palavras contrárias, não tem sepultura, não tem julgamento de morte, nada poderá te separar do amor de Deus. Deus, e às vezes você pode olhar e você pode se preparar com dificuldade. Mas o nosso Deus, Ele não prometeu que seria fácil. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a palavra de Deus vem dizer que nós precisamos lutar pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vivemos agora em um mundo em que é muito fácil se comunicar com as pessoas. E há alguns anos atrás, algumas décadas, para você conseguir se comunicar com a pessoa que está do outro lado do mundo, era muito difícil, você tinha que mandar uma carta. E hoje nós temos um aparelho de celular, em que nós damos uns cliques, nós podemos mover muitas coisas. E isso não é tão negativo, porque tem também a parte que é boa. Mas nós temos um sistema em que o inimigo tem controlado pessoas que têm através do sistema digital, né?
E o inimigo tem brincado, porque antes o inimigo se manifestava em terreiros de macumba, o inimigo estava de uma forma camuflada. Mas hoje o inimigo está agindo de uma forma muito nítida e de uma forma muito real. E nós só iremos conseguir prevalecer com a ajuda de Deus. E eu vou falar hoje de entendimento. Hoje eu não venho falar de reinos terrestres, eu não venho falar de reinos conquistados com armas, porque a palavra de Deus fala que não é nem pela força e nem pela violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E que todos nós venhamos estar posicionados. Porque o teu propósito pode ser diferente do meu, mas o propósito que Deus estabeleceu na tua vida, ele é um propósito que ele foi gerado desde a eternidade. E ainda que o sistema, ainda que a tecnologia, ainda que o inimigo, ainda que pessoas venham desacreditar do chamado do Senhor na tua vida, o Senhor aposta tudo em você. E que se tão somente você caminhar e você obedecer, o Senhor vai usar a tua vida para tocar outras pessoas. Eu estava aqui, o Senhor me falou de maneira muito forte a respeito de pecados, a respeito de conserto, a respeito de batalhas espirituais que precisam ser vencidas com a ajuda de Deus. E a palavra de Deus fala que nós precisamos confessar nossos pecados, que nós precisamos nos arrepender. E eu venho trazer essa palavra, esse evangelho que confronta, esse evangelho que por muitas vezes vai doer, vai disciplinar, mas que não é para a morte. E nós não iremos entrar no céu de qualquer jeito. Todos os dias nós precisamos carregar a nossa cruz. E nós temos que ter completamente a dependência em Deus. Porque não é no meu entendimento, não é naquilo que eu sei, não é naquilo que eu faço, não é naquilo que eu exerço. Não é na minha profissão, mas é em Deus. E só existe uma única alternativa para que nós possamos avançar. Marchar, caminhar, profetizar no meio de uma geração que tem se perdido, no meio de crianças que têm sido obrigadas a viver e a experimentar um sistema que não é bom, que não é agradável. Um sistema em que muitos jovens têm se perdido, em que muitos anciões já não sabem mais o que é orar. E nós, a Igreja de Deus, somos convocados para fazer parte de um exército de oração, um exército de batalha, um exército de jejum. E quando eu falo do reino de Deus, eu falo de estratégias e eu falo de planos perfeitos. Aleluia. Porque os planos do Senhor para a tua vida não poderão ser frustrados. Alguém pode te frustrar, alguém pode não acreditar em você, mas tem um Deus todos os dias. Ele olha para você, ele acorda com você. Porque a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. E porque as misericórdias do Senhor se renovaram hoje, você está aqui. E a palavra de Deus fala que é melhor estar um dia na porta da casa de Deus do que 1000 anos em outros lugares. E você tem a escolha de ficar do mesmo jeito ou de sair desse lugar completamente transformado, completamente reluzente da glória de Deus. Se tão somente você se ligar, se tão somente você vencer o cansaço, você vencer a fadiga e você lutar contra o sistema. Todos os dias te puxa para baixo. E todos os dias vai estar na tua porta e diz que você não é digno. Que você não tem o que é o suficiente. E você passa a dar ouvido à voz de Deus. E diz para você que você é mais que vitorioso. Naquilo que foi conquistado. Naquilo que foi derramado. Deus, da Naquilo que glória. foi conquistado por cada um de nós. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui e nós não temos o controle do dia de amanhã. Quem sabe esse culto pode ser o último culto. Quem sabe você talvez não tenha mais E eu sempre costumo dizer onde eu faço. E nós não temos que guardar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. E nós não temos que, de maneira bem prática, guardar uma roupa bonita que a gente tem que guardar roupa para vestir só amanhã. Quem sabe você pode ter algumas moedas, você pode ter tão pouco valor, e você pode estar caminhando em meio a um sinal e você encontra uma mulher ali com uma criança pedindo, quem sabe, uma esmola, e você pode dizer tudo que eu tenho.
Mas uma pequena atitude de fé pode marcar a vida de alguma pessoa. E eu aprendi muito cedo, porque eu comecei muito cedo, a gastar minha vida para Deus. E quando eu olho para trás, eu não olho arrependido do que eu não fiz. Porque eu tenho certeza que se Deus me chamasse hoje, eu tenho certeza que muita coisa foi feita. Eu tenho certeza que muitos corações foram marcados pela palavra de Deus. Porque nós perdemos muito tempo preocupados com a nossa capacidade, preocupados com o que a gente vai falar, preocupados às vezes até em usar palavras bonitas, rebuscadas, para alcançar a vida de alguém. Mas nós estamos em uma época em que as pessoas estão gritando, estão pedindo socorro. E tudo que as pessoas querem é ser ouvidas. Tudo que alguém quer é que a própria igreja de Deus ela vá na direção. É que ela venha romper com as quatro paredes e ela seja uma igreja missionária para alcançar corações que estão perdidos, corações que estão confusos, pessoas que não sabem mais o que são. E quando eu venho falar de geração, quando eu venho falar de coroa, quando eu venho falar de reinado, de governo, é que o nosso Deus, Ele vem trazer para cada um de nós uma identidade que ninguém pode destruir. Uma identidade que nós temos um Pai, que em muitos momentos nós iremos chorar, nós iremos sofrer, nós iremos lidar com muitos espinhos, mas todos os dias nós temos um Pai que segura nas tuas mãos e diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Porque o pecado pode te assolar, o pecado pode querer te contaminar, mas nós temos uma graça que nos capacita a andar de cabeça erguida, a renunciar a todos os dias, abrir mão do velho para receber o novo. E eu começo a entender nessa noite que por muitas das vezes nós questionamos a Deus e nós dizemos: Senhor, se passaram muitos anos, muitos dias se passaram e eu não recebi a bênção. Sabe quando nós não recebemos a bênção? Quando nós não estamos preparados. Quando nós atribuímos culpa a alguém ou a Deus e nós não estamos posicionados. Não estamos posicionados porque em muitos momentos o passado não saiu de nós. E para nós recebermos realmente a grandeza, a sabedoria e o nome de Deus, nós precisamos abrir mão do velho para que o novo ele venha chegar. Eu falo de maneira muito profética nessa noite, de maneira muito prática, porque quando eu falo aqui com vocês, eu contemplo oportunidade de sair deste altar. Eu contemplo um contexto social transformado por um coração contrito e quebrantado que Deus nos expressa, por um coração arrependido. Quem sabe hoje eu estou olhando para pessoas que aparentemente não têm. De maneira bem prática, eu vou falar de situação financeira mesmo, que é o que Deus me leva a falar. Quem sabe você olha para a sua própria situação financeira hoje e você diz assim: eu não tenho. Quem sabe você olha para todo o contexto social em que você está inserido, em que a tua família está inserida, e você diz assim: não, eu sou mais um. Mas Deus vai te dizer nesta noite que você não é mais um no meio da multidão. Deus manda te dizer que hoje Ele te mandou neste lugar para estar com os filhos. E somente no piscar de olhos, a tua vida pode ser transformada. A tua história, o teu testemunho, a tua voz, as ideias que o Senhor vai colocar dentro de ti, vai romper com o sistema. O sistema que traz ideias que são fantasias, o sistema que traz ideias que não são de Deus, e eu, que conheço a Deus, eu tenho um compromisso de pregar esta palavra. E quando eu falo de pregar a palavra, eu não falo de pregar simplesmente no altar, mas eu falo de viver. Eu falo assim como o servo de Deus falou aqui, de cotidiano, que é onde o Senhor te colocou para trabalhar, para estudar, para viver. Vai ter pessoas que vai precisar do meu testemunho. E assim como eu vou falar de governo, eu não costumo falar de governo, de presidente, de governador, de senador.
Mas o Senhor está falando numa época política nessa noite. Mas Ele vem falar do reino dele. Porque muitos estão preocupados com política, muitos estão preocupados com o que vai exercer, mas na segunda que vai ser decidido. Nós temos um governo que Ele não perde. E Deus manda lhe dizer que Ele quer estabelecer o governo através de você. Glória, glória, independente do que vai acontecer, o Senhor vai te usar para lutar. E para lutar contra o deste mundo. Quando o mundo diz que não, quando o mundo diz que, sabe, são todos banquetes, são todas coisas que o inimigo tem apresentado, o Senhor me traz a memória a história de José. Porque no momento de maior escravidão, no momento de maior tentação, aquele homem decidiu obedecer a Deus. E nós temos a decisão de obedecer a Deus quando ninguém mais vê, quando ninguém pode recompensar. Nós temos que adorar a Deus dependendo do que Deus vai fazer. Porque nós temos um Deus que fez muitos milagres no meio do deserto, mas nós temos um povo que não foi transformado, que não se arrependeu, que não se humilhou. E pelo fato daquele povo não ter experimentado a real transformação que o Evangelho traz, é que somente dois ficaram na terra prometida. Eu não vou falar aqui de milagres, mas eu vou falar de salvação. Eu vou pegar o Evangelho que hoje em dia poucos lugares, poucas igrejas têm pregado. E quem sabe, como eu havia falado, ainda que a gente possa viver tantos anos, a palavra de Deus fala que ainda que alguém chegar aos 70 anos, vai ser cansaço e enfado. E o que vai fazer a diferença são os anos que eu dedico a Deus. É uma vida em retidão que vai fazer propósito. E a nossa vida, ela passa rapidinho. E o que é que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? O que é que você tem usado de melhor para Deus? Porque nós iremos prestar contas. Nós enfrentamos um tempo de pandemia em que muitas pessoas passaram por essa luta, por essa enfermidade, e pessoas que não conseguiram sair. E você acha que Deus me sustentou e você está aqui para ficar de qualquer jeito? Você não está aqui simplesmente como sobrevivente, mas como alguém que lutou e que venceu. Glória a Deus, aleluia. Esse rei que Deus vem falar, ele é um rei que está para chegar também. E é um rei que está se movimentando, porque ele não é daqui. Ele é um rei celestial. Glória. E muitos anos se passaram em que pessoas têm falado da palavra de Deus e que Jesus vai voltar. E o reino será completo. E essa palavra, ela tem se movimentado para trazer o cumprimento de um rei que já chegou. De um Jesus que vem buscar a sua igreja. E para que isso venha acontecer, nós precisamos buscar a santidade. Porque sem santidade ninguém vai conseguir ver Deus. E é isso que Deus me traz aqui nessa noite, de maneira bem prática, para falar para vocês. Eu não quero me estender muito, até por conta do horário, mas eu acredito que cada um de nós vivemos aquilo que nós temos que viver, aquilo que nós temos que realmente colocar os pés na estrada e lutar para entrar nessa atmosfera espiritual. Deus quer te colocar em uma atmosfera espiritual de mudança, porque muitos estão dentro da igreja, muitos estão em mover, muitos estão orando, muitos estão buscando, mas não têm experimentado a real transformação. E não existe avivamento sem arrependimento. O nosso Deus quer nos levar a um arrependimento e um avivamento. Eu quero orar com vocês, mas antes de orar, eu quero ler aqui uma história que me chamou muita atenção. E eu creio que Deus vai usar essa história para falar com cada um de vocês. É uma história bem simples, mas é uma história que vem resumir aquilo que eu estou querendo falar para vocês, aquilo que o Espírito Santo ele vem falar para vocês. Eu estava falando aqui sobre reino, né? E Alexandre o Grande,
ele teve muitas conquistas, ele teve uma política expansionista e ele conseguiu muitos territórios. E como eu venho falando, que a nossa vida é uma vida transitória. Aqui na Terra nós lidamos com dificuldades, nós lidamos com dores, com muitas coisas que são humanas. E a palavra de Deus fala que Enoque andou com Deus e não viu a Deus, porque ele foi levado para Deus, né? Ele foi tomado, ele foi transladado, ele teve essa honra. Mas nós, alguns de nós não iríamos experimentar a morte, nós seríamos arrebatados. Mas o destino de muitas pessoas, quando estão no final das suas vidas, é olhar para o passado com uma ideia pesarosa. E Alexandre o Grande, ele teve muitas conquistas, mas no final da vida dele, ele já estava sem força. Ele já não tinha mais nenhum território para construir. Ele já não tinha mais nada para ganhar, ele já não tinha mais nenhuma riqueza para acumular. E ele se deparou com uma vida transitória. Quando a gente olha para a história de Salomão, a gente entende que Salomão foi um homem muito rico. Foi um homem que teve muitos prazeres, mas o prazer ficou, a riqueza